Vamos lá, meninas, dar continuidade. Olha, lembrei-me o que eu queria falar para vocês há pouco. É que eu disse que o excesso de açúcar no cérebro causa a demência e a doença de Alzheimer. Isso em adultos. Em crianças, causa o transtorno de déficit de atenção. Então, muitas crianças hoje em dia estão sendo diagnosticadas com esse transtorno, sendo medicadas, tomando remédio, quando na verdade o que elas têm é excesso de consumo de açúcar. Se isso for diminuído e puserem essas crianças que são na maior parte sedentárias para fazer atividade física, esse quadro desaparece, tá bem? Uma informação aí de utilidade pública, porque hoje em dia todo mundo conhece uma criança com essa síndrome, ou então conhece pessoas próximas que também são diabéticas, principalmente tipo 2, não é? E como eu vos disse, eu estou fazendo questão de dar essa informação para vocês que vai vos ser muito útil, apesar de não atuarem diretamente com a pessoa ou até nós próprias. Ninguém está livre de ser diabética, tipo 2. Ninguém. Basta sermos sedentárias e descuidarmos um pouquinho da alimentação, que nós vamos todos virar diabéticos tipo 2, que eu já vos vou explicar mais um pouquinho lá para frente, tá bom? Eu vou agora vos dar aqui alguns dados populacionais e a nível mundial, e depois vou fazer aqui uma breve explanação sobre o problema, qual é o real problema do diabetes, tá bom? Estima-se atualmente que 10% da população mundial seja diabética e muita gente que nem sequer faz ideia é pré-diabética. São 463 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2. Nas crianças com até 6 anos já é uma epidemia. As crianças com 6 anos já têm quadros de diabetes tipo 2 e complicações da doença similares a complicações de adultos. Já é considerada uma epidemia, pasmem, em crianças de 6 anos. É uma situação realmente muito preocupante. Um terço da população mundial tem problemas na absorção da glicose, tá bem? O problema maior que eu vejo do diabetes tipo 2 é que ela é uma doença silenciosa, ou seja, a pessoa é assintomática, a menos que seja uma pessoa cuidadosa que vá a cada 6 meses ou vá a cada ano fazer análises nós vamos falar já sobre as análises, fazer exames para ver como é que está seu estado geral de saúde. Grande parte, a maioria das pessoas não faz exames, não vai a consultas médicas ou não tem acesso, ou porque não é hábito, ou não liga à saúde, enfim, por motivos variados. Então, isso faz com que quando a pessoa detecte o problema, a doença já esteja em estágio avançadíssimo. Como eu vos disse, ela é uma doença silenciosa e há uma parcela muito grande da população que é pré-diabética, que ainda tem menos sintomas ainda, ou seja, se o diabetes não manifesta inicialmente nenhum sintoma, os pré-diabéticos muito menos. Quando a doença se manifesta, eu falo, e também por isso comecei a estudar muito esse assunto, que meu pai era diabético, e por causa dele fui fazer uma pós-graduação nesse assunto e comecei a trabalhar nessa área. A pessoa parece que está ótima, que não tem nada e não cuida da alimentação, não faz exercício, até o momento em que começa a ter pequenas complicações. É uma ferida que não cicatriza, depois são os dentes que começam a amolecer e caem, depois a visão começa a ficar prejudicada e a pessoa perde a visão, depois começam os problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, depois a pessoa começa a ter problemas renais. Também existe um problema que é invisível, que chama-se neuropatia periférica, ou seja, os vasos e artérias e veias vão ficando completamente obstruídas, isso causa a má irrigação dos membros, por isso é que muitos diabéticos têm depois uma ferida que não cicatriza e tem um membro amputado, normalmente a perna, o pé ou as duas pernas, enfim. Há muitas complicações silenciosas que só vão se manifestar quando a doença já está em estágio avançado. E tudo isso pode ser prevenido. Tá bem, meninas? Eu vou vos dar aqui como é que a gente então controla e vê se é pré-diabética, se é diabética, pelas análises, como é que funciona.
há 3 métodos utilizados. Um é a glicemia em jejum, que é aquele em que a gente fica lá 8 a 12 horas sem comer nada, vai lá no laboratório e colhe o sangue, não é? A glicemia ao acordar em jejum. Depois nós temos a hemoglobina, o teste de tolerância à glicose, que é aquele que a gente faz quando todo mundo aí já teve grávida, quando está grávida, que a gente vai lá em jejum, nos dá um copo cheio de uma solução super doce, mega doce, um copo cheio de glicose, tomamos aquilo, quase vomitamos, temos que ficar meia hora ali à espera e recolhemos o sangue, depois refazemos o mesmo procedimento uma segunda vez. E há também através da hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? O açúcar, quando está no nosso sangue em abundância, em excesso, e não é posto para dentro da célula, ele se liga à hemoglobina, que é um transportador, como dizer, um componente do sangue. Então a glicose liga-se à hemoglobina e ela fica circulando no nosso corpo durante fica viva, digamos assim, circulando no nosso corpo durante 3 meses. Então a hemoglobina glicada, ela não nos dá o valor daquele dia, mas dos últimos 3 meses. Por quê? Porque a glicemia de jejum nem sempre é muito confiável, porque dependendo do que a pessoa comeu no dia anterior, na noite anterior, ou até alguns dias que antecederam ao teste, esse valor é influenciado. E às vezes a pessoa foi num jantar e comeu uma pasta e depois de sobremesa é uma sobremesa. Um doce, não é? Vai fazer exame no dia seguinte de manhã. A tendência, o normal, é a glicemia dela estar elevada, não porque ela é pré-diabética ou diabética, mas em função da refeição que ela teve na noite anterior. Então não é um bom parâmetro. A hemoglobina glicada parece-me o marcador mais interessante, porque dá a média, não é? Ou seja, o resultado dos últimos, a quantidade de gordura, de glicose no nosso sangue nos últimos 3 meses. Então, se nós andamos fazendo asneiras aí, de 3 meses para trás, ela vai ser ali delatada, digamos assim, nos exames. Eu vou deixar para vocês depois uma tabelinha do que a medicina integrativa, ou seja, a medicina de prevenção, considera ideais, níveis ideais, tanto da glicemia em jejum quanto da hemoglobina glicada, tá bem? Há valores de laboratório, não é? Que normalmente sempre puxam para baixo, mas os valores das análises clínicas de laboratório, na verdade, é só para a pessoa, para classificar a pessoa se está doente ou não doente. Não é para dizer se a pessoa está em ótimas condições de saúde, tá bem? Então, nem sempre aquele valor que nos aparece de referência ali nos exames laboratoriais são os melhores para nós compararmos aí os nossos resultados. E, então, desse vídeo era tudo. Agora eu vou parar e vamos fazer um vídeo dizendo então qual é o papel do exercício no tratamento e na cura, tá bem? Do diabetes. Até já!